Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje vamos ter uma conversa sobre a liberdade de pensamento, que está na terceira parte, capítulo 10, Livro dos Espíritos, questões 833 e 834. Na liberdade de pensamento, que nós vamos conversar hoje, nós falamos em outra oportunidade que o primeiro livro da codificação foi o Livro dos Espíritos. Ele foi publicado no ano de 1857. Essa publicação causou resistências, o que prova que foi extremamente, inovadora e ameaçadora há 163 anos. Então, nós temos que o fato é que Kardec não criou o Espiritismo, mas ele estudou com métodos científicos e o codificou. Ele estudou o que já existia. Os fenômenos já ocorriam. Os profetas, as profecias, os oráculos, como, por exemplo, o de Delfos, as mesas girantes, as irmãs Fox, os arrebatamentos bíblicos e muito mais. Antes de Kardec, os fenômenos espirituais eram cobertos de misticismo, crendices, mistérios. Após a publicação do Livro dos Espíritos, o Espiritismo, através do kardecismo, adquiriu 3 importantes aspectos: ciência, filosofia e religião. A visão espírita conta com uma grande ferramenta, que é a fé raciocinada, a qual aponta que o homem se relaciona com Deus e com o mundo espiritual sem intermediários, com mais maturidade, com mais conhecimento. Como nós já dissemos, o Espiritismo existe há muito tempo, desde a primeira manifestação mediúnica, e em certos aspectos, antes disso ainda. Inclusive no próprio texto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Assim, enxergou Kardec, após seus meticulosos estudos. E assim, enxergam todos nós espíritas, quando estudamos os textos bíblicos, em conjunto com o Livro dos Espíritos e as demais obras do Pentateuco kardecista, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Bom, há obras literárias que relatam a história de Allan Kardec, ou melhor, do professor Rivail, e os seus estudos mediúnicos, consequentemente, também. No ano passado, até um filme foi exibido nas salas de cinema no nosso país. E há também uma matéria no site de uma famosa revista de atualidades, com data de 24 de fevereiro de 2017. Ela faz uma síntese de como um professor de ciências investigou as mensagens do Espiritismo para fundar uma religião na Paris do século XIX e criou a doutrina e visão de mundo do Espiritismo, fazendo dele muito mais do que uma diversão da burguesia parisiense, porque naquela época era explorado o fenômeno das mesas girantes como entretenimento em forma de shows e teatros. Dessa forma, nós temos que essa
visão nova, né, ela, em termos de história da humanidade, é muito recente. A vinda de Jesus tem pouco mais de 2000 anos. E o Espiritismo, pouco mais de 150 anos. Né? Sendo assim, naquela época, né, o Kardec sofreu um ato, né, que tentou tolir essa liberdade dele de pensar no tocante ao surgimento e divulgação do kardecismo. Foi o Auto de Fé de Barcelona, na Espanha, que no dia 9 de outubro de 1961, em praça pública, 300 livros espíritas foram queimados. Esse fato foi relatado no mesmo ano de 1861, a Revista Espírita, com o título O Resto da Idade Média. O fato, né, aconteceu da seguinte forma. Os livros foram apreendidos assim que chegaram, né, na Espanha. Eles foram apreendidos na alfândega, por ordem de um bispo, né, o bispo de Barcelona, cujo nome era Antônio Palau Termes, alegando o seguinte. O argumento dele era que a Igreja Católica é universal. E os livros, sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir a divulgação desses livros, né, pois vão perverter a moral e a religião de outros países. Esse mesmo bispo, ele se recusou a reexportar, né, as obras apreendidas assim que elas chegaram na alfândega e condenou-as e chegamos à destruição pelo fogo. Bom, esse auto de fé ocorreu há 159 anos, mais ou menos, né? Mas na esplanada de Barcelona, mais precisamente às 10h30 da manhã. E conforme a lista oficial transcrita na Revista Espírita, foram queimados os seguintes títulos. Revista Espírita, dirigida por Allan Kardec. A Revista Espiritualista, dirigida por Pirard. O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, por Allan Kardec. O livro O que é o Espiritismo, por Allan Kardec. Fragmento de sonata, atribuído ao espírito de Mozart. E também a Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grant. A História de Joana d'Arc, atribuída a Joana d'Arc, pela médium Hermance Dufour. E também, por último, a Realidade dos Espíritos, demonstrada pela escrita direta pelo Barão de Gudem-Tubé. Bom, esse auto de fé nós usamos aqui, né, para exemplificar essa uma forma de tolir a liberdade de pensamento, a liberdade de expor as ideias. Né? E ela se encaixa, obviamente, perfeitamente no nosso estudo de hoje. Então, estou aqui utilizando como uma forma introdutória e também de conteúdo para o nosso estudo. Né? Mas, abrindo, né, esse leque um pouquinho, vamos mais além. Quantas ideias e pensamentos novos na história recente da humanidade foram tratados como repressão, né, com repressão e tolimento, por grupos de homens poderosos. Quantos? A própria proibição na Idade Média de traduzir a Bíblia, assim como as manifestações de dons mediúnicos na Europa medieval, conduziram muitos, mas muitos mesmo, né, pela Inquisição, para a fogueira, sob acusação de bruxaria. Quantos foram executados e torturados em nome de Deus? Cientistas brilhantes, como, por exemplo, Nikola Tesla, Franz Anton Mesmer, foram incompreendidos em suas épocas e hoje, com a evolução da sociedade e da própria tecnologia, as ideias dele, né, as pesquisas
deles, as teorias, estão recebendo uma melhor aceitação e comprovação, né, dos seus estudos e ideias, através dessa evolução tecnológica. Os próprios ensinamentos do Mestre Jesus, meus amigos, na época dele, eram muito além da compreensão da maioria, né, das pessoas, inclusive dos próprios apóstolos. Em determinadas situações nós podemos verificar isso, né? E ainda hoje, ainda não o são, né? Podemos constatar. Quem consegue cumprir as ideias, os ensinamentos glorificantes do Mestre Jesus? Quantos de nós ainda não se deu conta da profundidade das ideias do Cristo? Quem de nós sequer tenta no dia a dia pôr em prática o que Jesus nos deixou, gente? Nos limitamos a ir, né, às missas, aos cultos, aos estudos, e esquecemos da prática. Essa prática que deveria ser constante, essa nossa obra, cada instante, cada minuto do dia. Pois é. Então, nós temos aí, né, como uma das passagens, né, que demonstra que os apóstolos, mesmo eles, né, ainda titubeavam em algumas situações. O próprio apóstolo Pedro, por exemplo, ele demonstrou a sua compreensão, né, na íntegra das ideias, com relação à íntegra das ideias, dos conceitos e a proposta de profundas modificações propostas, né, exaltadas por Jesus. Até Pedro via Jesus, ele mais como alguém que podia dominar o mundo material, enquanto ele, Jesus, pregava o domínio do mundo interior, do mundo moral, do mundo espiritual. No episódio da prisão de Jesus, né, que exemplificando, quando Pedro desembainhou sua espada para reagir contra os soldados romanos e ferindo, Jesus o conteve, nos deu mais um exemplo de sua mensagem. Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. O velho ditado também é conhecido como: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E assim Jesus disse, né? Mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Assim, gente, nós temos que o livro dos Espíritos, já falamos, ele é dividido em 4 partes, né? Vamos dissecar um pouquinho mais. Ele tem a introdução e mais 4 partes. Na introdução temos a introdução, né, o prolegômenos. Na primeira parte nós temos o livro 1, o livro das causas primárias. No livro 2 nós temos o mundo espírita. No livro 3, as leis morais. No livro 4, das esperanças e consolações. Por fim, a conclusão. Mas o interessante disso é que do livro dos Espíritos surgiram, né, ou foram criados, a partir do livro dos Espíritos, de cada parte dele, as demais obras que constituem hoje o Pentateuco. Né? Então, nós vamos, e também com isso, nós vamos nos ater à terceira parte das leis morais. Né? E nessa terceira parte, que são as leis morais, essa terceira parte deu origem a todo o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos, né, dentro das leis morais, a lei divina, né, ou lei natural. Nós temos a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade e a perfeição moral. As leis morais, né, elas são um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Né? Esses ensinamentos eles fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita.
Tá? E as leis morais, elas podem ser divididas em 3 grupos. A do homem, para relação com Deus, a do homem se relacionando consigo mesmo e ao homem se relacionando ao próximo. E agora nós vamos ser mais específicos, porque a liberdade de pensamento está contida no capítulo 10, Lei de Igualdade. Né? Nós vamos discorrer agora dessa parte do capítulo 10, que é a liberdade de pensamento. Ao qual nós já estamos falando aqui, quando falamos, né, principalmente da criação, do surgimento do kardecismo e da resistência que ele sofreu. Mas agora, né, buscando mais aproximado às palavras do Livro dos Espíritos e confrontando, nós temos a questão, né, 826, que diz que a condição de liberdade mais próxima da absoluta é a do pensamento. Né? E bem como um de seus desdobramentos, que é a consciência. Bom, o pensamento é a forma pela qual o homem foge de todo constrangimento, de toda limitação. É possível censurar a forma de pensar ou a forma de agir, mas não o pensamento. Lá na questão 833, temos a pergunta de Kardec. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Resposta dos Espíritos. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. E advindo disso, nós temos, né, as responsabilidades de pensar. Né? Principalmente 2 formas. Nós podemos pensar e não exteriorizar. E podemos pensar e exteriorizar. Todas elas têm implicações. Quando nós pensamos e não exteriorizamos, nós temos que tomar cuidado com o que pensamos. Porque podemos pensar, ter ideias boas, bons pensamentos, assim como também maus pensamentos. Nós espíritas acreditamos que o pensamento não é mero pensamento. O pensamento é ação. Porque essas ondas emanadas, essa frequência, ela também causa coisas boas e coisas ruins. E agora, quando você exterioriza seus pensamentos, né, ou faz publicamente, isso depende muito, o que vai levar muito em conta é o quê? A intenção, a boa vontade. Né? Porque se você tiver um pensamento, demonstrar isso publicamente e isso, né, não for bom e desencaminhar pessoas, você terá sérias consequências para a sua vida espiritual, presente e futura. Uma delas, por exemplo, nós temos aqui as debilidades mentais. Né? Deus tem muitos meios, né, de tolir essa nossa liberdade. Ele tem, se houver necessidade, como no caso de você estiver fazendo mau uso dessa sua liberdade de pensar. Não é? Isso até para que você incorra em mais erros e implicações. Né? Consequências, né, que faz o espírito sofrer com o objetivo de educar, e não como castigo, como muitos dizem. Os sofrimentos, na visão espírita, eles servem para nos reeducar e não para nos castigar. Né? Então nós temos o caso de certas provas pelas quais o espírito deve passar quando está encarnado. Né? As principais, nesse campo, são as várias formas de reduzir a inteligência. Tá bom? E aí nós partimos, né, exaurindo o comentário da questão 833, a questão 834. Que a pergunta de Kardec para os espíritos é responsável o homem pelo seu pensamento? A resposta dos espíritos perante Deus é: somente a Deus, sendo possível conhecê-lo. Ele o condena, o absolve, segundo a sua justiça. Nós já até comentamos sobre isso. Porém, vale relembrar: o homem é responsável pelos seus pensamentos, seja guardando para ele
ou seja, exteriorizando. Todo semear de ideias tem colheita, e a lei de justiça nos faz colher o que semeamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E mais uma vez, para que possamos finalizar nossa conversa de hoje, nosso estudo sobre o livre pensar, não devemos esquecer. Tá? O homem é livre para pensar, mas é responsável pelas consequências pela lei divina. Assim, me despeço de vocês. Até mais.